São Paulo, nesse trecho da carta aos Efésios que nós ouvimos hoje, dá alguns conselhos aos filhos, aos pais, aos escravos, aos senhores. Portanto, o nosso relacionamento com Deus influencia o nosso relacionamento com as outras pessoas. O Evangelho vai transformando as relações sociais, as relações dentro da família. Quando lá no princípio os nossos primeiros pais pecaram, a primeira consequência é que eles começam a se acusar mutuamente. Depois, o livro do Gênesis narra um fratricídio. Caim que mata o seu irmão Abel. Os nossos primeiros pais no paraíso viviam em harmonia com Deus e, consequentemente, viviam em harmonia um com o outro. A partir do momento em que eles desobedecem a Deus, preferem a si mesmos, de modo egoísta, soberbo, então também já não existe harmonia entre eles. Começam as divisões, começam as acusações, as disputas, os ódios, o que culmina no relato da Torre de Babel. As línguas se confundem, os homens já não se compreendem mais, já não se entendem. E o contrário disso acontece quando vem o Espírito Santo em Pentecostes. Os homens se entendem, já que o amor de Deus é derramado em seus corações. Então, São Paulo mostra que o Evangelho vai transformando não só o nosso modo de nos relacionarmos com Deus, mas a partir disso também o nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros. O modo de os filhos se relacionarem com os pais, o modo de os pais se relacionarem com os filhos e também o modo de os escravos se relacionarem com seus senhores e vice-versa. São Paulo não prega algum tipo de luta de classes. Falando para os escravos, por exemplo, não os incita a se rebelarem, a se revoltarem contra os seus senhores, mas propõe a concórdia. Propõe que os escravos obedeçam aos seus senhores, assim como eles obedecem a Deus, e que os senhores sejam bondosos, compassivos, fraternos para com os seus escravos. Assim como um pouco antes também São Paulo tinha refletido, como nós ouvimos ontem, a respeito do relacionamento entre marido e mulher. Então, todas as relações entre os homens devem ser transformadas a partir do Evangelho, a partir do nosso relacionamento com Deus, por meio de Cristo. E no Evangelho, alguém pergunta a Jesus sobre a salvação, se são muitos, se são poucos os que se salvam. A resposta de Jesus não é nem que sim, nem que não. Jesus diz: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Se Jesus diz que são muitos os que se salvam, que a maioria das pessoas se salva, isso poderia causar
um pecado contra a virtude da esperança, que é a presunção. Ah, bom, se são muitos os que se salvam, então é fácil se salvar, e as pessoas pecariam por presunção, iriam presumir a própria salvação e acabariam se perdendo. Se Jesus dissesse, são poucos os que se salvam, isso poderia provocar outro pecado contra a virtude da esperança, que é oposto à presunção, o desespero. Daí as pessoas poderiam pensar, então, se é muito difícil se salvar, se são poucos os que se salvam, eu estou perdido, não tenho nenhuma chance. Então Jesus simplesmente responde, fazei todo o esforço possível. A salvação é dom gratuito de Deus, é Deus quem nos salva, nós não merecemos, nós não podemos nos salvar. O homem não pode se salvar por si mesmo. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. É difícil, mas o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Jesus nos indica esse caminho da porta estreita. Nós devemos viver nessa tensão escatológica, na esperança, que é uma das 3 virtudes teologais, sabendo que Deus nos salva e a nós cabe fazermos todo o esforço para correspondermos, para não recebermos em vão a graça de Deus. Pouco importa se são muitos, se são poucos, se a maioria se salva, se a maioria se perde. Cada um de nós deve fazer o que está ao nosso alcance para alcançar a salvação, os meios adequados, os meios necessários para nós nos salvarmos estão à nossa disposição. Deus providenciou e colocou à nossa disposição esses meios. Nos deu a sua palavra, nos deu os sacramentos. É possível salvar-se. A porta é estreita, mas o caminho da salvação está aberto para nós. Basta que nós façamos todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, para nos adequarmos às exigências do Evangelho, e nós seremos salvos. Então peçamos a Jesus que a sua palavra transforme o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas, as nossas relações familiares, profissionais, as nossas amizades, as nossas relações na igreja, em todos os lugares. E assim, fazendo a vontade de Deus, agindo de acordo com o Evangelho, nós possamos encontrar o caminho que leva à salvação, que é o próprio Jesus. Amém.